Então, fazendo aquele apanhado, né, que a gente gosta aí durante o dia, né? Nas aulas anteriores, né, a gente viu o que nós precisamos, os pontos altos, né, os tópicos altos aí da nossa disciplina de desenho técnico. Bom, o que significa isso? Nós observamos ali quais as necessidades que a gente precisa verificar em norma, a fim de entregar um projeto claro, preciso, sem erros, compatibilizado, né, que eu lembro que até o Nicolas ontem, né, comentou a respeito disso, né, da sobreposição dos projetos. Tudo isso a gente apontou ontem. Verificamos ontem que para que a gente tenha essas 5, mais ou menos aí, necessidades cumpridas dentro do projeto de desenho, dentro de um desenho, a gente verificou que existem normas. Uma delas, todas elas da BNT, e uma dessas, né, é a norma geral, ou seja, aquela norma que vai funcionar como que uma mãe, né, das ramificações possíveis aí que a gente possa ter dentro da nossa necessidade de projeto. Bom, verificamos com isso, então, que a gente tem uma formatação, né, especial aí para folha, né? Uma área específica, né, para colocar o selo. O que era o selo que a gente viu ontem? Aquela região, né, quem enxerga a planta ou o projeto ali, a frontal, aquela região no campo inferior, que lado? Direito ou esquerdo? Direito. Direito, né? No campo inferior direito, mostrando para a gente aquela necessidade, né, ali de visualizar as informações pertinentes. Quais seriam as informações pertinentes ali a se pôr num selo, como informação? O proprietário, este a gente viu, né? Um de vocês me perguntou, tá, e aí eu posso escrever com qualquer letra? Somente, não, né? Somente aquela que for ali um indicativo da propaganda, né? O logo da empresa, o logo de vocês. As demais, todas como eu mostrei ontem, que hoje eu não vou ter esse recurso aqui para visualizar, mas na manhã a gente já vai ter. As demais, todas letras, né? Legíveis, cumprindo a hierarquia. Qual hierarquia? O importante é que as pessoas entendam qual projeto é. Bom, essa pasta aqui com 5 plantas, por exemplo, será o quê? Vai ser uma planta arquitetônica? Bom, se é uma planta arquitetônica, eu tenho que ter a planta baixa, eu tenho que ter planta de cortes, né? Para ver posições aí bem pontuais, né? Tipo, onde passa a linha de encanamentos, enfim, né? Planta de fachada. Então, compõe o quê? Compõe esse leque. Bom, é a planta de uma peça mecânica, um eixo. Eu tenho que informar ali quantas pranchas são e compõe aquele projeto. Vimos também a questão dos detalhes, que eles também são normatizados, ou seja, a gente faz uma verificação ali, né, que não vamos, só porque é uma planta de detalhes ou um setor daquela prancha ali que a gente destina aos detalhes, que a gente vai colocar inúmeros detalhes, um excesso de detalhes. Não, a gente sempre vai verificar que as normas nos dizem que o projeto tem que ser rápido, de leitura inteligente, né? Rápida, abrangente naquilo que a gente precisa. E, de fato, é isso, né, gente? Vocês vão concordar comigo que lá no cotidiano a gente não consegue ficar lendo coisas, né? Por muito tempo, a gente não tem tempo para isso. Então, o estilo gráfico, né, que a gente vai escolher ali para o nosso desenho, ele vai ser de total importância, né, para aquela pessoa que está ali intermediando esse projeto. Deixa eu colocar as músicas. Bom, então, a gente tinha que hoje começar a verificar a caligrafia técnica. Ou seja, eu falei para vocês que não é possível escrever de qualquer jeito, que eu tenho que escrever as coisas de modo hierárquico, preciso, né? E com ali um sentido técnico das normas. Que é isso que a gente vai verificar aqui. Olha, deu certo, viram? Então, a caligrafia e o estudo da reta. Gente, antes de nós falarmos qualquer coisa, né, pertinente à aula de hoje,
Primeiramente, caligrafia, o que é? Caligrafia é o formato da letra. Isso, a escrita, né? Ou seja, Sim. se eu estivesse falando de um documento Word, qual é o formato de letra? Letra maiúscula. Arial e Times, né? Que a gente tem ali. Isso nos dá qual que vai ser a caligrafia, o formato da letra. Né? Em projeto, se nós não estivéssemos usando, por exemplo, o recurso do AutoCAD, que é o que eu costumo trabalhar, se fôssemos fazer, por exemplo, a mão livre, posso fazer com a minha letra? Pode. Depende, eu tenho que fazer nos moldes que eu vou mostrar para vocês. Ou com a minha letra seria impossível, vocês ainda não conhecem, mas a minha letra não é possível escrever nada para alguém. Muito feia. É letra Muito de médico. corrida. É verdade. Mas, né, brincadeira à parte, não posso. Eu tenho que escrever naqueles formatos ali que a gente tem os moldes, né? Com os tamanhos de letras específicos, né, para projeto, e também a numeração, não só o tamanho, mas também o formato da letra, que vai dar aquela cara que vocês viram na prancha de ontem que eu mostrei para vocês pelo computador. E a reta? O que é a reta? A reta é de escrever reto, né? Não, o estudo da reta que eu estou falando. É as linhas As linhas. As para fazer linhas. o desenho. Isso. Reta, entende-se que é aquele recurso matemático que define o traçado de alguma coisa. Se eu fosse desenhar aqui o carregador da bateria do computador, eu tenho que traçar quantas retas para ter esse retângulo? 2. 4. 4. A de baixo, a de cima, né? E as laterais. Sim, e as Pelo laterais. mínimo. Mas o que a gente tem que começar a entender quando se fala em reta? Matematicamente falando. Para que haja uma reta, tem que ter no mínimo o quê? 2 pontos. 2 pontos, perfeito. Por que isso? Porque se eu tiver o meu início e tiver o meu fim, eu consegui desenhar a reta que define a parte de baixo desse retângulo. Se eu tiver o fim desta lateral aqui vertical, eu consigo desenhar a outra reta que compõe a altura do meu retângulo. E assim sucessivamente. Então, matematicamente falando, né, a reta, por que eu estou frisando isso? Porque ali a gente vai estudar nestas normas, a caligrafia é a reta. Eu não quero que vocês liguem a reta que eu estou falando ali no slide com a reta de escrever, né, na mesma altura e reto, tá? Bom, então vamos iniciar o que mais nos interessa. Bom, aqui... eu não consigo mexer nesses aqui. Bom, vamos lá. O que eu consigo verificar aqui? Que eu tenho aí as medidas de caligrafia tipo A. Ou seja, eu tenho algumas dimensões aqui que vão me permitir que eu faça essas letras sempre num determinado tamanho. Gente, só um minutinho. Não deu certo. Vamos voltar. Aqui. Bom, o que vocês conseguem observar aqui? Tudo em desenho técnico vem de que sentido? Vem sempre do sentido matemático. Eu falava para vocês na primeira aula que o desenho técnico, né, ou o desenho de qualquer gênero que ele possa se apresentar, ele vem oriundo, né, da matemática, ele é um recurso matemático, ou seja, tudo aquilo que eu não consigo, né, expressar, eu posso, através das técnicas, né, fazer a representação disso num papel.
Então, aqui, ó, eu mostro para vocês a altura das letras maiúsculas. Vejam que para fazer o cálculo disso, a razão, a proporção disso, eu utilizo, né, o subterfúgio da letra H. A altura das letras minúsculas é C. Então, qual é a razão? 14 por 14 vezes H. Aqui do lado eu tenho as dimensões, né, em milímetros, para fazer um tipo de caligrafia A. E assim por diante. Eu não vou ficar repetindo tudo isso aqui, porque não tem sentido, e vocês também não vão decorar isso. O que eu quero indicar para vocês? Que para que eu tenha este formato padronizado das letras, eu tenho que me valer, né, deste método matemático aqui, desse modelo. Então, eu falava para vocês que a altura da letra representa-se pela letra H. O D, quem era? A espessura das linhas. Quais linhas? Aquela reta que eu falei há pouco? Não, a espessura que compõe a letra. Ok? Então, através de matemática, né, eu consigo retirar a razão H, né? Saber o quanto de espessura, se eu fosse desenhar esta letra I, por exemplo, e também as dimensões, né, que eu vou ter ali, ou seja, para as minhas distâncias. É assim que eu tenho este modelo e os outros todos, através de uma padronização. Notem, com base nessas questões de H, D, o A, o E e o B, mas neste primeiro momento, principalmente H, D e A, eu consigo ter várias alturas, várias dimensões, concordam? E, por consequência, vários tamanhos de letra. Por exemplo, se fôssemos escrever à mão livre, é importante isso? Não. Naquele esboço que a gente falava, né? Aquele bem antes do croquis ainda, né? Do anteprojeto, a gente pode fazer a mão livre, a gente até vê que às vezes a nossa letra destoa, né? Algumas ficam um tanto mais espessas ou mais altas, enfim. Mas, se eu quisesse desenhar neste modelo, eu teria isso. O que significa este E aqui? E este A? Qual a letra, professor? Eu não entendi. Como? Qual é a letra que eu não entendi? O E e o A? O E e o A. O que quer nos dizer? O que nos representa? O espaço? São os espaços. As duas letras, tanto a A quanto o E, com muita tranquilidade a gente verifica que significam os espaços. Notem, eu tenho norma para me dar o espaço entre as letras da palavra e o espaço para entre duas palavras. Qual é a norma que rege isso, gente? Que nos diz que é assim que tem que ser? Está aqui, né? Ela mesma diz ali. ISO 3098, parte 1. Ou seja, então aqui, ó, eu tenho a letra A, a letra E e a letra B cumprindo todas as três a mesma função de espaçamento. Porém, a gente precisa atentar que eu tenho um espaçamento mínimo permitido entre as letras na mesma palavra, um espaçamento mínimo permitido entre duas palavras e outro espaçamento mínimo permitido, aqui onde eu rodo o cursor do mouse, ó, para aquelas palavras, para as linhas, ou seja, né, da base da palavra que está embaixo até a base da palavra de cima. Bom,
Onde é que a gente vê muito isso e a gente nem nota porque já está fadado a escrever assim sem se dar conta? No caderno, né? Sim. O nosso caderno, todos que vem ali pautado, né? Que a gente fala, eles vêm com um limite, né? Todas as linhas têm o mesmo tamanho. Aquilo é uma delimitação, ou seja, é um norte para aquela pessoa que está escrevendo saber que a partir daquilo é proibido passar tecnicamente. Então, se forem analisar, as crianças, né, em estado lá de alfabetização já fazem isso sem se dar conta. Da onde vem esta ideia? Daqui. Por que a folha do caderno, estou falando na folha do caderno porque é algo mais palpável ao nosso dia a dia. Por que a folha do caderno ela tem aquele tamanho e a ideia é que a tua letra não ocupe toda a linha? Por causa deste sentido aqui, gente. Opa. Da norma? Da norma. Notem, eu tenho a altura das letras maiúsculas, a altura das letras minúsculas, o espaçamento entre os caracteres, né, e o mínimo entre palavras. Fora isso, eu tenho que levar em conta da letra maiúscula, por exemplo, no início da palavra, da frase. Ou seja, a ideia é que se eu fosse levar em conta, se eu fosse iniciar a frase pela palavra parte 1, que nem está aqui embaixo, ó, a palavra parte, o P ocuparia toda a linha do caderno, toda a altura da linha. O restante teria que deixar um espacinho ali, né, para que isso fosse ocupado. Isso serve na nossa escrita lá, no nosso cotidiano e muito mais para o nosso projeto. Eu posso ter um projeto escrito fora desse padrão? Não. Jamais. A prefeitura vai fazer o quê se vocês largarem um projeto lá? Devolver. Não vai aceitar? Não vai aceitar. Nem vi quem falou. Mas, gente, as câmeras, hein? Vocês estão desligando. Oi? Eu peço que fiquem com as câmeras ligadas. Gente, a prefeitura não aceita, a Corsã não aceita, nenhum órgão, né, competente que faça trabalho aí de leitura e interpretação de projeto para aprovação aceita. A indústria vai aceitar? Só se a pessoa que estiver aceitando aquele projeto não tiver a mínima noção de desenho técnico, porque senão deveria devolver na hora. Então, a gente tem que levar em conta, né, o nosso projeto começa na aparência. Qual a aparência? Naquela aparência que eu mostrei para vocês ontem, do corpo do projeto, que começa lá na planta, as margens, o selo, respeitar as espessuras, né? Tamanhos A1 e A0, 10 milímetros no entorno, né? Cima, embaixo, na lateral direita. Os demais 7. Então, isso já começa, né, na confecção aí do projeto na hora da planta. Bom, o que nós temos aqui? Um outro modo de verificar o que eu estou falando aqui para vocês. Olhem só, aqui está escrito a palavra desenho técnico. O que a gente pode observar aqui? Quem se arrisca para fazer as considerações? É a medida da letra. Aqui nós temos o respeito, né? A gente nota assentimento que aquela espessura A entre as letras da palavra está sendo toda respeitada, ó. Estão vendo? Toda foi respeitada, se a gente pegar da base de uma, né, e de outra aqui, todas estão respeitando a mesma distância. Bom, isto aqui é uma pauta, essas linhas, ó, aqui onde eu passo o cursor, é uma pauta de caderno de caligrafia. Ou seja, mostrando, né, quem já usou caderno de caligrafia, né, que
O meu D, por exemplo, ele é a letra maiúscula da palavra, ele começa a frase. Ele tem que vir até a ponta da primeira linha, com a base na última. O restante, onde é que fica? Todas na segunda linha, as alturas. Por que que esse H foi até a primeira linha? Todas as letras, tipo o H, aqui embaixo, ó, tipo o B, tipo o D, que nem está aqui, o F, o G, ó, que tem aí, ó, né, mais um avanço da letra, tem que ficar sempre aquele avanço, né, nesta parte de espessura menor da linha, na espessura aí de 1,5. Por que que eu não posso fazer diferente? Porque se eu fizer diferente, se eu diminuir aqui esse N aqui, né, que compõe o H, né? Se eu diminuir para aqui para baixo, para essa... Vai aparecer um N. Oi? Vai aparecer um N. Vai aparecer um N, não posso. Então, sempre respeitando esta característica que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui embaixo, ó, a gente verifica o quê? O alfabeto, né? Ó, o alfabeto completo em letras maiúsculas. O que que a gente verifica? As letras maiúsculas, elas ocupam aquela parte maior da linha por um todo. Não nos interessa essa pauta aqui de espessura de 1,5. Então, tá aqui, na primeira linha. E as letras minúsculas. Bom, aí tem que respeitar a pauta de 13,5, né? Mais 1,5 que está aqui em cima. E aqui foi, ó. Ficando só na parte menor, né? Ali, aquela sobra da letra. Por exemplo, a letra B, né? Aquela pequeno X que tem em cima da letra, né? E assim por diante. Ok? E os números que a gente ainda não havia falado? Aqui eu tenho minha numeração completa, tá? Todos os números aí pertinentes a formar qualquer tipo de numeração que eu queira, né? 0 a 10. E todos sendo ocupados à altura total da pauta, total da linha. Sempre. Os números jamais vai entrar nessa regra aqui, ó. Jamais vai ter essa razão de proporcionalidade para eles. Eles vão ocupar toda a pauta. Beleza? Uma coisa, gente, que eu chamo a atenção de vocês. Por exemplo, os números, está aqui o molde. Esse molde é como eles têm que aparecer lá no desenho técnico. O que que eu quero dizer com isso? Atentem a alguns números aqui que vocês acham que podem ver eles com outra característica na escrita. O número 1, o que que muitas pessoas fazem? Colocam um traço aqui embaixo. Isso existe? Embaixo. Oi, Maicon, pode falar de novo? Bota um traço embaixo, mas em folha oficial não existe. Não existe, não existe. Então, o número 1, neste formato, sem aquele traço embaixo. Aquele traço é um enfeite que a gente botou. O número 2. Como que a gente vê ele por aí? Geralmente dá tipo um círculo, né? Não sei dizer. Ali, aqui, ó, na base do número. Um laço. É. Isso existe? Não. Não, não existe. O número 2, para nossa caligrafia técnica, está aqui embaixo o nome diz, técnica. Não existe, ele é assim. Outro número que a gente verifica. 3, por exemplo, eu utilizo ele com um risco, volta para baixo e faço a bolinha de baixo, entendeu? Essa partezinha aqui faz a meia lua. Aonde? O 2? Ele não é aceito? O 3. Eu faço o risco de cima, volto ele na diagonal e faço meia lua, entendeu? Eu não faço ele as duas meia lua. Ele não é aceito assim? Não, ele é assim. Eu acho que o 4, professor.
O 4 O também 4 também. O 4, o que a gente vê? Aquele 4 aberto, né? E O o sete. 7. O 7 com aquele traço aqui. Nada disso 9 pode. também. O 9 também, professor. A gente não acaba fazendo aquela curvinha final, às vezes acaba puxando o 9 e só acaba fazendo ele reto, né? Aqui está a cara de todos os números como eles têm que serem escritos. Eu acho que o 8 também tem pessoas também que seguem, não fazem duas bolas, segue tipo, o 8 também faz o mesmo esquema do 2, às vezes, né? Aquela entrelaçado. E notem uma coisa a mais no 8. Além deles não ter aquele laço, né? Que foi o termo que o Michael se referiu aquela hora aqui no meio, ele é um levemente Maior embaixo, menor a de cima, a circunferência de cima. Levemente menor. Os desenhos são muito da mão ainda, não são computarizados? Olha, Essa parte da caligrafia também? Eu vejo assim, o que eu tenho para te dizer? No meu cotidiano, tá? Eu verifico que as pessoas desenham muito no computador, programas computacionais. Eu conheço uma pessoa só que agora se aposentou, que ele desenhava nos dois modos, à mão e no AutoCAD. Ele era um funcionário da prefeitura, desenhava muito bem, assim, né, pelo que as pessoas diziam. Os projetos muito bons, muito precisos. Mas, assim, ó, eu não vejo mais nada com esse estilo aqui. Até porque, gente, um projeto desenhado à mão, se tu farias ele no computador aí em uma semana, tu vai levar 2 para fazer ele à mão. Por quê? Tem o inconveniente ainda de errar. Lembram da história do nanquim? Lembram da história daquela folha vegetal? Aquilo às vezes rasga, acontece alguma coisa, enfim, não fica bom, tu perde tudo que tu já fez. E no computador não, né? Então, assim, eu acredito que quem trabalha com um projeto atualmente não mais faz nada à mão. Mas, se tu fores lá nessas casas que vendem, né, materiais aí escolar, né, materiais de papelaria, tu encontra esse modelo aqui, ó, exatamente como eu estou te mostrando, ó. Tu pode tirar as letras, né, os números ali pelo molde. Só que outra coisa que eu quero te dizer para vocês, quantos moldes eu tenho que ter para ter todos os tamanhos aqui da altura de letra? Vários, né? Mas acredito que deve ter um que seja completo, assim, não? Olha, quando eu era estudante, que eu fiz elétrica, né, primeiramente, eu tive que comprar alguns moldes. Óbvio, eu comprei, se eu não me engano, era um joguinho com 3, tá? Que eram os que mais eu utilizava. Por quê? Porque assim, ó, tu precisa ter um molde. Se tu quer escrever uma letra desse tamanho, tu tens que ter um molde para esse tamanho. Se tu quer escrever algo mediano como esse, é outro molde. Se tu quer, e esse outro molde é com o alfabeto maiúsculo e minúsculo, e os números também. Então, acaba assim, ó, que tu tens que ter vários. Outra coisa que eu não falei ainda, mas que cabe dizer, que quem desenhava à mão tinha, não sei se ainda tem aí à venda, moldes para desenhos de peças, por exemplo. No meu caso, eu precisava representar um vaso sanitário. Existia um bloquinho com os moldes aí principais, bacia sanitária, cuba de lavar as mãos, balcão de pia, tudo isso existia num tempo anterior. Eu não sei se ainda existe, né? Mas era assim que funcionava. Bom, então aqui, gente, a gente retoma de novo coisas que já se falou, mas eu não tinha mostrado no roteiro. Por exemplo, a padronização do desenho quanto ao selo. Olha, vocês liguem essas câmeras, por favor, senão o pessoal da escola me cobra. Tá bom? Gente, a padronização quanto ao selo.
tudo aquilo que a gente comentou e viu ontem lá nas plantas, que eu mostrei duas, né, impressas para vocês e uma no AutoCAD. Primeiro, né, a localização tem que ser no canto inferior direito do papel, ou seja, esse selo vai ter aí de largura a dobra do papel. Quando eu fechar a minha planta, eu prometi para hoje mostrar, não vou conseguir, vai ser só amanhã. Quando eu fechar a minha planta, ela fica no tamanho de uma A4 de largura. Esse selo tem que ficar ali toda a largura dessa planta A4, tá? Lista dos elementos que vão compor aí uma legenda, um selo. O número do registro, a identificação do desenho, o título do desenho, o nome do projetista. Isso a gente viu ontem também. O que é esse número de registro? Oi? É o número do registro da tua planta, da tua obra, no caso, que tens que fazer. Aí eu não sei se é junto à prefeitura ou não. Isso. O que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aí da área civil, tá? Que é onde vai para órgãos, isso aí. Bom, o que acontece? Quando tu faz um edifício, vamos supor, tu tens ali projeto estrutural, né? Projeto de incêndio, o projeto de hidráulica, o projeto de gás, o projeto elétrico, o projeto arquitetônico, tudo isso, só até aí nós temos 6 projetos distintos. Ou seja, a gente precisa catalogar isso. Então, muitas empresas, né, costumam fazer. Bom, eu estou construindo... Gente, alguém está com o microfone ligado. Acho que é o Edson. Edson, pode desligar um pouquinho? Tá. Acho que parou, né, a intervenção. Gente, então, o que acontece? A gente faz o catálogo disso. Bom, o meu projeto estrutural tem 20 plantas. Dessas 20 plantas, 5 são vigas. Outras 5 são pilares. 5 são de detalhes. Outras 5 são as lajes. Pronto. Eu tenho aí já um catálogo para fazer. Então, eu vou colocar numerações, às vezes letras, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na Bung, eles tinham uma nomenclatura. Iniciais com letras, depois vinha uma numeração, depois vinha outras letras que compunham, né, a referência, ou seja, se era um projeto de cunho estrutural, né, identificava qual era o ramo, né, a ser atendido assim para aqueles projetos. Cada empresa, cada, né, proprietário vai ter ali a sua característica, né, de fazer isso, mas é uma forma aí da gente fazer essa identificação. Bom, então, isso aqui, nós projetistas vamos dizer o número, né, ou a identificação desse desenho, e ele depois vai prosseguir assim conforme a necessidade. Bom, ainda no selo, né, a empresa que é a proprietária, né, o dono do projeto, o símbolo correspondente ao método de projeção. O que significa isso? Me lembrem, caso eu esqueça, que eu acho que eu tenho de um aluno da outra mecânica que conseguiu para mim um projeto lá de uma empresa, né, de cunho mecânico. O que acontece? Vocês desenham um pouco diferente de nós da construção civil. Lá no projeto de vocês, no selo, existe uma identificação do diedro. Lembra que eu falava do diedro? Nada mais era do que os eixos, né? Como se tivéssemos uma cruz, né? Eixos X e Y. Então, nós tínhamos ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Então, lá nos projetos de vocês, precisa vir, e é isso que está fazendo referência aqui. O método de projeção. O que na verdade, é o método de projeção? O que significa eu colocar aquele símbolo que eu vou mostrar qual é mais adiante para vocês? Vai identificar o meu leitor a se remeter na posição correta do diedro. Aquele método de projeção ali vai permitir que vocês olhem, né, e digam, olha, a Viviane desenhou esse projeto, essa peça, no primeiro diedro, ou ela desenhou essa peça no segundo diedro.
Então, com isso, vocês vão conseguir, com essa informação que eu dou no selo, fazer... Vou puxar minha imagem aqui para ver se eu estou vendo certo. Para que vocês vão se remeter a que parte eu estou falando. Porque eu posso ter esse desenho aqui, que nem eu falei para vocês ontem. Frontal. Depois, aqui Lateral. de cima, né? Aqui de cima, a lateral. Tá, mas o meu telefone, ele não é só essa cara aqui. Ele tem esta cara aqui. É a frente. É a frente. Isso é a posição que eu estou falando aqui. Ó, esta é o método de projeção. É a referência que eu vou te dar. Ou seja, em outras palavras, tanto faz eu desenhar o telefone assim ou assim, porque vocês conhecem um celular e vão identificar. Porém, para um leitor desavisado, ele vai conseguir dizer mais precisamente só olhando o lado da projeção. Opa, isso que ela desenhou está correto as dimensões, porém, ela desenhou as costas do telefone. Então, como é um telefone, as outras projeções parecem todas iguais, ó, né? Mas se fosse outro tipo de peça, isso é muito importante. Uma engrenagem, né? Essas peças mecânicas aí com chanfros, né? Coisas que vocês vão aprender a fazer, vocês então teriam problemas se não tivesse a referência, né, do lado que vocês estão desenhando para saber em que lado, né? Em que formato está a peça? Se estão vendo a peça aí, né? A parte de baixo, a de cima, enfim. Então é isso que eu estou falando aqui. Até aí tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, né? A escala do desenho. Por que eu estou grifando aqui a escala do desenho? Porque eu já sei, eu já falei para vocês, apesar de a gente saber, vai fazer exercícios aí com mudança de escala, eu preciso ter muito claro na minha mente que eu vou trabalhar sempre em duas escalas, a real e a do desenho. O que eu quero dizer com isso? Que para que eu coloque essa escola aqui, a GP Machado, numa folha 4, que é aquela ofício, né, que a gente verificou ontem, eu tenho que transportar isso para uma escala. Uma escala de aumento ou de diminuição? Ou de redução, desculpem. De redução? De redução. Neste caso, a minha escala do desenho é X vezes menor. Estou dizendo X vezes, né? É tantas vezes menor do que a escala real. O leitor vai conseguir, através disso, verificar que, bom, ela desenhou essa escola aqui, que tem de dimensões 40 por 30, ela desenhou menor, mas ela é uma coisa que tem 40 por 30. Então, isso é a ideia de escala. Levar o meu leitor ao tamanho real, apesar dele estar ali vendo algo bem abaixo. Bom, por que isso? Porque algumas escalas a gente verifica direto. A gente consegue, né, colocar o escalímetro, nem, né, ver o escalímetro, a gente consegue ver a medida ali direto. Em outros desenhos, a gente escala o desenho e ela fica com a formatação reduzida ou ampliada. Então, a gente tem que fazer o uso do escalímetro para fazer o transporte daquilo. Então, por isso que tem que se ligar, né? Tanto na hora de desenhar e informar as pessoas, quanto na hora de receber a informação, saber fazer essa transferência. Bom, a unidade dimensional linear, né? Ou seja, o que é a unidade dimensional linear? Eu vou informar a escala. Bom, o que significa isso? Repetindo, eu informei que eu diminuí o meu desenho 2.000 vezes para conseguir botar Rio Grande, o mapa de Rio Grande, dentro de uma folha de desenho. Mas eu estou desenhando em metros, ou eu estou desenhando em centímetros. Opa, muda tudo. Muda por quê? Porque na hora da pessoa, do leitor, fazer o transporte,
ele vai fazer aquelas 2.000 vezes de ampliação com referência aos centímetros, caso foi centímetros, ou a milímetros, caso foi milímetros. Então, são 2 fatores importantes que a gente precisa ter bem em mente para que a gente se ligue, né? E não faça nada aí equivocado. Bom, prosseguindo. Indicação de estado de superfície, né? Os valores gerais aí de tolerância que a gente possa ter, né? Dimensional, formato da folha do desenho, data da realização do desenho e o símbolo aí de revisão. Tudo isso eu mostrei para vocês. A revisão eu mostrei lá em cima no selo, não sei se vocês lembram. Sim. Bem lá em cima, né? O RV00 estava. Se eu tiver que revisar o desenho 10 vezes, vai ter 10 vezes crescendo ali em cima do selo a inscrição ali das revisões e eu preciso dizer o que eu revisei. Bom, revisão 1 foi o quê? Foi a compatibilização do projeto, né, sei lá, arquitetônico com o projeto estrutural. Aí eu tive que mudar a posição em 10 centímetros da porta. Por quê? Porque eu não vi que tinha que passar uma coluna, um pilar. Pode ser. Mudei a porta 10 centímetros do eixo que ela estava. Isso é uma revisão. Mudei projeto? Não, eu continuo tendo a mesma peça. Lembrem que o projeto aquele executivo, né, o preliminar, a gente mudava coisas que fossem ali detalhes, né? E não a ideia do projeto. Beleza? Mexendo no projeto não... Vou voltar que eu não identifiquei quem fala comigo. É o Maicon, tá? Mexendo no projeto não tira... Uma vez eu vi um engenheiro falando que mexia... Não na folha, entendeu? Mexendo por mexer já eles construindo. Na hora que mexer, ele disse que tirava a estrutura. Você falou que estava fraco. O que ocorre? Para tu remover uma estrutura, é mais fácil, nesse exemplo que eu te dei, eu mover a porta em 10 centímetros do que eu mover o pilar. Por quê? Porque se a nossa casa, por exemplo, por mais que eu possa ter um pavimento em cima, posso ter um sobrado. Tá. Não é tanto peso na minha estrutura. Eu consigo fazer um reforço de pronto ali e deu, resolve. Mas não é difícil. Eu posso tirar um pilar? Jamais. Não, né? Não, jamais. Não. Eu até posso, mas eu tenho que falar com todos os outros projetistas. Eu tenho que falar com o projetista da estrutura, eu tenho que falar com o projetista que fez a sondagem do solo, e eu tenho que falar com o projetista que dimensionou o estaqueamento do prédio. Então, por isso que muitos prédios antigos, eles fazem obra, aí dura um pouco e caem, porque eles mexem na estrutura. Quando se faz, assim, só fazendo um gancho no que tu está me perguntando, o que ocorre? A gente, quando faz um projeto, um projeto de reforço, por exemplo, eu participei de quando eu trabalhei na construção do shopping, do Praça, ali nós temos o prédio que hoje funciona no Belas Artes. Aquele prédio, quem foi observador e viu, ele foi todo escorado. Não sei se vocês lembram. Com escoras metálicas. O que se fez ali? Todos os pilares, eles foram removidos, foi tratada a estrutura de aço, foi encamisado um aço novo, foi colocado novas estruturas e concretadas com grout, com prédio escorado. Não foi mudado posição de estrutura, o que garantiu que o estaqueamento, as cargas continuaram indo para o solo no bulbo de tensões como a gente precisa. Sim. Ok? No caso, nas mesmas caixas, falando português, no mesmo sentido que foi colocado concreto. Isso. O que eu quis dizer aqui, no caso de mover alguma coisa, foi no sentido nosso aqui, do desenho técnico. Às vezes, naquele estágio, eu tenho que avisar essas coisas no selo para que as pessoas entendam o quê? Que aquele projeto que eu entreguei há uma semana atrás não vale mais. Por quê? Eu tenho que descartar aquele projeto, porque agora a minha porta mudou 10 centímetros, ela ia ser bem encostada na parede, vamos supor, agora não. Então, isso é um desenho técnico bem preciso, bem elaborado, onde as pessoas são avisadas pela revisão. Por isso que aquele RV, né, que eu disse para vocês lá em cima, que se trata das revisões, ele é de suma importância,
porque ele vai levar o leitor a pegar sempre a atualização final, por isso que tem que ter a data também do lado. Sim, Ok? onde eu falei para a senhora, onde eu falei para a senhora que eu trabalhava de topógrafo, o topógrafo e o engenheiro, todos os dias, eles brigavam com o outro, porque cada um queria mexer na estrutura. Não, mas isso Aí não eles pode, brigavam direto. até porque a topografia, tudo é distinto, né? A Sim, mas eles topografia, brigavam ela não direto. tem... No entanto, que um topógrafo não precisa ser um engenheiro. Um topógrafo basta ser um geógrafo, por exemplo. Ele não precisa ser um Sim, mas eles engenheiro. brigavam direto. Não, estrutura não. A topografia jamais pode se meter nisso. Se fizer, está completamente equivocada, porque não compete a ele isso. Ele nem entende o que está lá abaixo. Eu só ficava olhando só, né? Não me meti, não. Sim. Professor, Oi, quem falou? João, Oi, João, fala. eu trabalhava no estaleiro no Ecovix ali, e minha última função eu estava de montador de estrutura, e a montagem, por exemplo, a gente pegava o desenho, tinha a chaparia toda para montar, o desenho já vinha montado e a gente tinha que decifrar. E às vezes a gente pegava, por exemplo, o segundo plano de desenho, e a gente tinha que correr, ou seja, o primeiro plano de desenho, a gente tinha que correr sempre atrás do cara dimensional lá em cima para pegar o segundo A plano de desenho, revisão. que é isso, era a revisão dele mais concreta, né? Às vezes eles erravam também, né? Normal. E sempre tem aquela guerra, né? Normal. Esse teu exemplo eu tive similar nesse do shopping que eu comentei agora. Ali no shopping, eu trabalhava na Tesla, que era a gerenciadora, e tinha a empresa que era o proprietário, né, o shopping, e a construtora, né, que fazia isso. Bom, tinha um arquiteto que ele era o correspondente, ele recebia todos os projetos e ele tinha que distribuir para todos nós. Eu era de campo. Eu não sentava na frente do computador para decifrar desenho. E nem o meu outro colega que era engenheiro. Nós trabalhávamos no campo, né? Fiscalizando. Mas qualquer erro que desse, né, no desenho, às vezes centímetros, né? Numa obra é uma coisa assim, ó, muito séria, tá? Porque centímetros, tu pensa assim, é 5 centímetros, mas com 5 centímetros tu não monta um andame, por exemplo. Se vier uma peça 5 centímetros maior. Né? Às vezes no final da obra, por exemplo, se não chegasse no desenho, faltasse 5 milímetros, ou por exemplo, o máximo não poderia faltar 10 milímetros, acho que era. Sim. Se faltasse mais do que isso aí, o desenho já tinha que chamar o dimensional e trocar a chaparia que faltava. O desenho e o trabalho, porque não pode. Isso. Gente, uma coisa que tem que ficar clara desde agora, né? Nessa disciplina que a gente põe essas coisas na ideia, né? Em ordem. Nunca pode ser faltar nem sobrar. Nunca, nunca. Por exemplo, se eu ultrapassar o pátio do meu vizinho fazendo o muro 5 centímetros do pátio dele, o que é por lei exigido? Que eu desmanche o muro. Tem que desmanchar o muro. Tem que desmanchar, eu não posso. Então, imagina dentro de uma indústria. O nosso colega, o João, que disse que trabalhou no estaleiro, imagina o problema que tu tem se tu tem uma peça que está fora do dimensional. Tu não resolve, tu não monta, tu não passa segurança à frente. E nem passa nas ISOs, né? Que a gente vai verificar também, acho que talvez não comigo, mas vocês vão verificar, que são aí certificadoras de que tu está fazendo tudo certo, desde a etapa aqui que nós estamos vendo agora, o projeto. Beleza? Tudo gera... Aí... Oi, João. Não, aí tudo gera uma questão de serviço, né? Porque aí, se falta e não tem chaparia, aí tem que chamar um cara para soldar, colar um beck cerâmico, aí tem que estar o N1, né? O inspetor de solda, sim. O N2, acho que é o N1, aí tem que estar todo, fazer verificação, né? Fazer um enchimento a mais. Com certeza. Igual com certeza. Né? E aí vocês vejam a importância, porque às vezes a gente pensa assim, faltou. O Rafa falou num enchimento. Gente, o enchimento não é só um enchimento. O enchimento tem o dimensionamento da solda, tem a questão da formulação desse enchimento, como vai ser? Ele se comporta bem?
para eu fazer um laminado, uma estampagem, não sei. Tudo isso vai gerar um outro estudo, que por consequência é o quê? Um outro projeto. Professora, Bacalhau. já viu bastante coisa em obra, professora. Nem imagino. Bota um bacalhau. Eu vivi uma coisa ontem também. Fui para fazer um calçamento lá na BBM, é uma transportadora ali na Via 1. Aí, o que se verificou na hora da topografia? Algo que a gente já desconfiava sentimento. O galpão que foi projetado, primeiro, ele foi projetado para ser simplesmente entrada de uma... Como é aquelas máquinas? Tipo umas bobcat, sabe? Que entra com pallet para armazenar. Tá. Paleteira, manipulador. Isso, eu não sei bem como é que chama, não estou muito habituada, tá, gente, com esse tipo de máquinas. Mas, enfim, era aquelas máquinas, eu digo bobcat, mas não, acho que não é esse bem o termo. Bom, aquela máquina, ela tem um peso próprio e mais um peso do que ela suporta carregar. Isso é um projeto. Aí verificou-se que agora eles vão entrar com outras máquinas, que aí eu já conheço melhor, que são aquelas, né, as cavadeiras, outras máquinas aí mais potentes que vão fazer manobras ali. Bom, o piso já não comporta. O pavimento que nós tínhamos que colocar. E fora isso, o projeto, o galpão estava enterrado. Então, a gente verifica o quê? Que o projeto, ele é de suma importância. O cliente também precisa, tá, informar o projetista. Nesse caso, eu não sou projetista, nem conheço, até ela é minha xará. Mas assim, ó, ela fez tudo certo, de acordo com o que o cliente pediu. Só que agora, na hora da execução, mudou o projeto. E ele não se deu conta, porque ele não trabalha com isso. Mas agora ele quer outra coisa. Então, isso cabe uma revisão. Por isso que empresas grandes precisam, né? Ontem eu falei para vocês, esse ramo de desenho é vasto de projeto. Porque é necessário toda hora. Às vezes a gente se dá conta que a gente precisava de uma finalidade e a gente quer outra, na verdade. Bom, vamos deixar o conversar à parte, vamos prosseguir. Então, aqui está um exemplo, ó. Eu vou ver se eu consigo ampliar um pouco, tá? Para ver se vocês enxergam aí tranquilos, melhor. Bom, aqui é uma folha, tá? Que ela é uma folha A4, correto? Olha como é disposto o selo. Eu falei para vocês que o selo tem sempre que ter a largura de uma folha A4. Na hora que eu for dobrar minha planta grande, aquela imensa, a A0, por exemplo, eu tenho que dobrar, de modo que ela fique de largura uma folha A4 e de altura uma folha A4. Porém, se eu tiver apenas uma folha A4 e quiser botar uma peça mecânica aqui, o que vai ser? Eu vou ter aqui, ó, o meu selo ocupando a largura da folha. Com 31 milímetros aqui de altura, tá? Sim. E aqui também, ó. Neste caso aqui foi colocado, tá? Uma inicial aí, o proprietário é o curso de edificações, o aluno, né? A data aí, que foi algo mais aí para estudo, tá, gente? Mas é isso que a gente tem que comportar lá na nossa folha. Bom, vou ter que diminuir. Quis aumentar, mas não dá. O que mais a gente precisa ter lá, bem especificado dentro das padronizações? Linhas, né? As linhas variam quanto à forma da peça. Espessuras oscilam sempre da larga para a estreita. As funções da peça determinam a hierarquia. Vou voltar aqui na tela cheia que eu enxergo vocês melhor. Bom, as linhas variam quanto à forma da peça. Se eu estou desenhando um eixo, qual é a linha que vai variar? Qual é a hierarquia que eu vou usar? Qual é a linha mais importante? A linha mais importante? A linha central? Isso, a linha que delimita o meu eixo, não é? Sim. Essa linha, dentro daquele segundo aspecto que eu falei aqui, ó,
que as espessuras vão oscilar de acordo com a hierarquia da larga para estreita. Ou seja, se eu estou desenhando um eixo, eu quero que a linha ao entorno do eixo seja a linha mais espessa, para que eu enxergue esse eixo de uma maneira, né, que eu identifique de pronto que é um eixo, por exemplo, e depois o que vem por dentro do eixo, se ele é vazado, se ele é maciçado, se for maciçado, aquela achura ali para demonstrar isso, né, ela vai ser uma espessura menor, hierarquicamente. Bom, se eu quero desenhar, por exemplo, deixa eu ver aí, uma outra peça, me dê uma ideia aí. Uma cadeira, por exemplo. Eu posso, né? Vocês do curso de mecânica podem construir. Sim. Oi, Elson. Achasse que era... Não é comigo? Gente, eu posso desenhar, por exemplo, uma cadeira dessa escolar. Fazer toda a confecção ali, né? O que é mais importante? O formato da cadeira. Hierarquicamente falando. Agora, algumas cadeiras aí escolar tem aquela coisa para botar ali os cadernos embaixo. O que é aquilo? A função da cadeira é o quê? O assento, né? E o encosto. Isso é o mais importante. Isso vai ter linhas aí com traços bem mais espessos. Porém, as demais que compõem a cadeira vão ter hierarquicamente, conforme a sua necessidade aí dentro da peça, dentro do desenho, né? Sempre menos espessura. Todo mundo entende isso até aqui? Sim. Sim, né? Então, A mente está mil para tentar te entender, mas... Como é que é? A mente está mil para tentar te entender, mas estamos indo. Mas por quê, Maicon? Está indo muito rápido? Não, tranquilo, tô brincando. Tranquilo? O João riu. João, para ti tá tranquilo? É que o meu encarregado é assim, tem que ser com ele assim também, então eu passo o dia assim. Não, gente, eu tô indo assim porque, claro, para mim é uma coisa que eu já faço há muito tempo, então me parece muito fácil, mas se tá complicado, se alguém não entendeu, vocês têm que me parar, tá? Eu só queria fazer uma pergunta, se esses slides aí, tu tem, tipo, um material desse Sim, slides, eu inclusive aqueles apontamentos que eu faço na aula ali com vocês, que eu grifo alguma coisa em vermelho, que eu julgo importante para vocês tentarem lembrar, tudo fica ali no slide, eu salvo e envio para vocês. É que eu não enviei para não estar mandando aquele monte de mensagem no grupo todos os dias, é mais fácil assim, vai terminar a disciplina, eu mando tudo e vocês já têm, tá bom? Tá bem, não é bom, né? Para depois dar uma olhada, alguma coisa que de repente passou, não, tu sim, pega com certeza. e Tem bota uma na memória. apostila também na escola. É, não sei se o Rafa isso tem que mandou, pegar também. tá? Não, tem que... Bom, agora... Um terror, viu? Voltando aqui. nas 12. Aqui ficou entendido? Ficou, né? Então, ainda dentro da nossa padronização, o que mais a gente deve atentar? Evitar as coincidências de linhas. O que é coincidir linhas? Eu posso representar uma linha em cima de outra? Não. Não posso. Ou seja, lá no desenho computacional, muitas vezes acontece o quê? A gente faz o traçado de uma linha. A gente faz o traçado, né, a fim de conseguir depois colocar aí outras coisas, né? Faz linhas ali auxiliares, que a gente chama, para conseguir botar, por exemplo, aberturas, outros detalhes no desenho. Apaga o que não interessa e não vê a linha que ficou embaixo. Um exemplo disso, se eu vou desenhar o frontal de uma casa, a fachada, eu traço uma linha auxiliar na altura de 2,10 do piso pronto. Por que 2,10? Porque é o tamanho que tem de altura padrão, as portas. E a gente leva esse padrão para onde? Para o desenho. Põe o 2,10 ali, traço uma linha de fora a fora na fachada da casa de 2,10. Represento a janela, represento a porta, represento algum vitrô, alguma coisa que tenha, né? Tudo alinhado, conversado. Apago depois os meios. Entre a porta e a janela ficou aquela linha, né? Passando, apago o meio.
e esqueci de apagar embaixo. Ou seja, na hora que eu plotar esse desenho, que eu imprimir essa planta, vai aparecer muito grossa aquela linha de cima. Por quê? Porque eu não apaguei a linha auxiliar que ficou por baixo. Quando a gente desenha à mão, isso meio que se perde, não acontece, né? Porque a gente está fazendo o traçado ali. Neste caso dos desenhos computacionais, atentar para isso. Não posso coincidir linhas. Isso serve também quando eu tenho, por exemplo, uma linha, né, formando aí uma peça, e eu boto a cota. O que é a cota? A dimensão, né? Eu posso botar isso em cima? Jamais. Não posso botar em cima da minha peça. Eu tenho que botar numa distância normatizada da peça, numa hierarquia, e também sempre os dados, né, da dimensão sempre em cima da linha de cota. A gente vai ver isso aqui. Então, nunca coincidir uma coisa com outra. Não posso escrever nada sobreposto. Por quê? Porque vai deixar o desenho aí claro e tem que estar claro e legível, né, para a interpretação. Abaixo as linhas convencionadas pela norma, né, essas aqui, 8.403, e a ISO também aí, né, 128. Vou mostrar a vocês. Bom, o que a gente consegue ver aqui? Nós temos aqui a primeira linha, é uma linha contínua, larga. Que a gente vai usar essa linha contínua larga? A espessura é larga. O que a gente vai usar? Lembrem do exemplo que eu dei do eixo. Eu falei do eixo e vocês mesmos me disseram, olha, esse eixo tem que estar ali mais representativo o entorno do eixo, né? A circunferência. Então, em outras palavras, é isso. Vai ser as linhas de contorno visível, as arestas visíveis. O que é uma aresta, gente? O que é uma aresta? Fala, Maicon. Não, aresta não é tipo uma fresta? Não, aresta é aquele canto, né? A gente costuma até usar lá um trocadilho no português, né? Quando existe uma rixa aí entre as pessoas, vamos aparar as arestas, ou seja, os bicos, né? Os cantos, aquilo que não faz as coisas se encaixarem. Alguns desenhos nós temos as arestas, né? Matematicamente falando, né? No desenho aí, nós precisamos entender que estas linhas, né? Que representam essas coisas, precisam estar larga e contínua, ou seja, eu vou usar linha pontilhada ou tracejada só em situações muito peculiares. Temos que ter linha contínua e estreita para arestas fictícias, linhas de cota, linhas de chamada, linhas de referência, tracejado de corte, contorno de seções locais, linhas de eixo curtas. Ou seja, por exemplo, falamos no eixo, né? Eu uso sempre o exemplo do eixo aqui. Temos o eixo. O que vai estar representado com linha contínua e cheia? O diâmetro do meu eixo, a profundidade do meu eixo. Mas, ali no meio, nos desenhos, normalmente a gente tem uma pontilhada, né? Representando ali o giro do eixo, né? Já viram isso? O Maicon, o teu microfone está com interferência. Pode ser. Eu? Eu acho que é o teu. Alguém está com o microfone? Isso. Não, é o teu. Parou. Qualquer coisa tu chama aqui. Gente, então, esta linha, ela vai ser a linha mais fina. Como as linhas das cotas. Eu quero mostrar para o meu leitor o desenho da caneca. Agora, o tamanho, né? A pessoa tem que primeiro ler que essa caneca aqui é assim, né? É a caneca aí que a gente toma leite, coisas do gênero, que não é uma xícara de chá, né? Que tem aí uma altura menor. A gente logo identifica que é uma caneca pelo formato.
O que vai ser fino vai ser a cota, que vai indicar o tamanho da altura da caneca, né? A largura e tal. Então, voltando aqui. Alguém com dúvida, por favor? Bom, opa! Esse tipo de linha contínua e estreita, mas a mão livre, essa é aquela, né, que a gente faz lá no caderno, na folha ofício e tal. Mesmo as aplicações de D1. O que é D1? Limites de vistas locais interrompidas, quando o limite não é uma linha de traço misto, limites de cortes espaciais. Ou seja, tanto a linha contínua nesse formato, né, estreita, a mão livre, quanto a linha em zigue-zague, que a gente chama, que está aqui, elas vão ser aí quando a gente quiser representar algo que esteja interrompido. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos, vamos supor, a Avenida Presidente Vargas. Queremos representar uma tubulação enterrada, né? Passando pela Avenida Presidente Vargas, compreendida no trecho ali da Rua Forte Santana, por exemplo, que é aquela primeira ali, onde tem uma revenda de veículos, né? Do lado da farmácia, até a próxima rua, que eu não lembro o nome, não sei o nome. Eu quero representar só aquele trecho. Tá, eu vou representar isso no projeto, que é o trecho que eu vou projetar. Mas a Avenida Presidente Vargas existe até lá a ponta do nosso cemitério ali, né? 2 de novembro, não é verdade? E começa no pórtico da cidade. Até aí, ok, né? O que significa? Que eu vou desenhar o trecho compreendido entre essa rua, que é o quê? 10% do que representa a Avenida Presidente Vargas, e eu vou botar aquela linha de zigue-zague na ponta do meu projeto, na ponta da minha tubulação. Por quê? Porque aí o Rafa vai pegar o projeto e vai ver, olha, ela fez o projeto de tubulação enterrada aqui, de drenagem da Avenida Presidente Vargas. Porém, ela não fez todo o projeto da Avenida Presidente Vargas, ela fez um trecho da Avenida Presidente Vargas. E aí o Mike vai perguntar, tá, mas por que tu diz isso? Porque ela mostrou que ela interrompeu no início da avenida, existe mais avenida para a esquerda e existe mais avenida para a direita. Quem mostrou isso? Não. É um detalhe, né, do desenho. Oi? A mais. É um detalhe do desenho, que é um corte, né? É um corte do desenho, é uma interrupção do desenho. Mas que tu vais pegar o desenho e vais conseguir verificar que houve esse corte, que não representa toda a Avenida Presidente Vargas, e sim um trecho. Então, quem lidar aí com tubulações, né, que poderá ser o caso de muitos, a gente verifica muito que é feito exatamente isso. Então, essa linha aí, ela é contínua e estreita, né? Ou seja, se ela é contínua e estreita, ela é uma linha cheia ou uma linha fina? Ó, toda linha contínua e estreita, ela é fina, ela é estreita. Então, é aquela linha que não vai ter essa cara aqui, ó. Mais escurecida, ela vai ter esse tom aqui mais leve no desenho. Bom, depois, as linhas tracejadas, tanto largas quanto estreitas, o que a gente vai representar? Linhas de contorno invisível, arestas invisíveis, linhas de contorno invisível, né, para a outra aqui, para a estreita, e as arestas invisíveis. Para os dois casos, a mesma função. O que vai mudar? Se essa aresta invisível for um tracejado mais largo, significa que ela tem que ser mostrada naquele detalhe de uma maneira hierarquicamente, né, mais importante. Senão, ela vai ser aqui a fina. Ok? Bom, as traço-ponto. Sempre linha traço-ponto será estreita. E vão representar as linhas de eixo, linhas de simetria e de trajetória de peças móveis. Lembra que eu falei há minutos que o eixo sempre tem uma linha tracejada. Tracejada, não. Traço,
ponto. Vai mostrar para vocês que aquilo não é um cilindro, por exemplo. Se eu fosse desenhar essa caneca deitada, vocês poderiam ver isso como um simples cilindro, né? Não estou mostrando nem a alça. Opa, derramei café. Não estou mostrando nem a alça, é um cilindro. Neste caso, se eu representar um traço ponto ultrapassando o meu cilindro, opa, isso não é mais um cilindro apenas, isso é um eixo. Então, essa linha, né, ela vai nos dizer exatamente isso. Bom, e linhas aí, tracejadas, né, de traço ponto também, com esta característica, né? Vai ter aí uma linha misto fino com grosso nos limites, né, da linha e nas mudanças de direção. Posso ter isso? Posso, porque aqui já diz, ó, a norma já nos remete a planos de corte. Eu não preciso necessariamente dizer que estou cortando o meu desenho na horizontal ou na vertical. Nem sempre eu vou ter esse corte. Às vezes o meu plano, né, ele é completamente diferente. Ele tem outra trajetória da qual não se comporta só na direção do eixo cartesiano. Então, eu vou me valer daquele subterfúgio ali de linhas. Ok? Bom, a traço ponto larga, indicação de linhas ou superfícies às quais é aplicado determinado requisito. Gente, nem precisava, é o mesmo, né, que a gente verificou ali em cima. E traços 2 pontos vai ser aí contorno de peças, né? Posições extremas de peça, centroides, né? Contornos iniciais, partes situadas antes do plano de corte. Então, aí é algo muito específico, né? Eu diria para vocês que o nosso maior uso, né, está aqui na contínua larga e estreita, principalmente nessa aqui, ó, na zigue-zague, e as tracejadas e traço ponto, tá? Se souber essa, sabemos tudo. Bom, falávamos lá, né, que a gente tinha que também estudar a reta, não é isso? É isso, né? Para que eu estude a reta, eu preciso falar de quem antes? Do ponto, né? Que eu disse para vocês no início da aula que se eu tivesse esse ponto, esse e esse, 4 pontos, né, distantes entre si, eu conseguia formar esse retângulo aqui chamado carregador de bateria. Correto? Então, o que a gente verifica com isso? Que para falar de reta, é inerente que a gente primeiro entenda o que é o ponto. Aqui tem desenhos de alguns pontos. Todos esses, eu sei que são pontos, apesar de eu ter um ponto aqui representando um eixo cartesiano, ou seja, com uma origem 0, 0. Todos representam, né, uma origem 0, 0, mas aqui, ó, provavelmente eu tenho um eixo, né, um ponto, né, onde eu tinha uma referência vertical e uma semi-reta, que é uma semicircunferência aqui, e aqui a mesma coisa. Então, tudo isso representa um ponto por quê? Porque o ponto, ele matematicamente falando, ele é a junção de duas retas, né? Ou de 2 arcos. Correto? Por mais que eu queira apontar, ali é um ponto. Não, matematicamente falando, para que eu tenha um ponto, eu preciso que aconteça isto aqui que eu estou mostrando no desenho para vocês. Então, ele é representado por uma letra maiúscula e pode ser determinado pela interseção de 2 retas, de uma reta e um arco e de 2 arcos. Ou seja, o ponto. Onde é que a gente verifica esse ponto aqui? No cursor, né? Do mouse, né? No caso, este aqui que eu estou utilizando, ele tem simplesmente uma setinha, né? Que é o mais usual. Mas, se a gente
for ali nas configurações, eu consigo ter a representação do ponto. Inclusive, alguns desenhistas, né, usam justamente aquele em cruz. Por quê? Porque fica mais fácil de pegar as extremidades aí de algum canto do desenho e fazer ali a sequência, né, através dessa simbologia matemática. Então, alguma dúvida até aqui? Não, né? Isso é um ponto muito bem representado, sempre com esta letra. Escrever isto com letra minúscula significa o quê? Desenho mal representado, né? Mal elaborado. Jamais. A reta, o que é uma reta? Uma linha infinita nos dois sentidos de crescimento e representada por uma letra minúscula. Está aqui, ó, a representação da reta. Por que a reta é uma linha infinita? Porque eu disse para vocês no início da aula que para que eu tenha o desenho que eu quero, que hoje eu gostei de usar esse aqui, eu preciso de pontos. Quem diz para mim e para vocês aonde parou a reta são os pontos. No momento que eu digo que eu tenho um ponto de origem, daqui a 10 centímetros eu tenho um ponto final, eu traço uma reta de 10 centímetros de largura, de comprimento. Ok? Como é que eu represento? Nesta característica aqui. Bom, prosseguindo. A reta. O que nós temos que saber sobre a reta? A equidistância. Equidistância, mesma distância. Exemplo, o ponto M é equidistante das extremidades. O que eu quero dizer com isso? Gente, a palavra equidistante todo mundo sabe, né? Mesma distância. Então, eu posso ter várias retas aí, né? Todas com a mesma distância, e eu consigo representar isso, né? De maneira, por exemplo, assim. Concorda comigo que, independente da posição da reta, dependente da posição absoluta, elas têm a mesma distância? Tudo isso, com aqueles instrumentos que eu mostrei para vocês, a gente consegue transportar, tá? E achar. Aqui é uma reta. Em que sentido? Horizontal. Horizontal. Aqui, Vertical. vertical. E esta? Diagonal. Inclinada. Inclinada. Uma reta oblíqua. Ok? Ok. Se eu tivesse outra reta aqui, né, dessa RF, aqui embaixo eu teria o quê? Uma reta paralela à primeira. Então, aí a gente começa a contextualizar, né, o que é necessário a gente saber do nosso desenho. Como é que eu consigo começar a confeccionar em um desenho? Tudo isso são subterfúgios, né, matemáticos, que me permitem, então, fazer aqueles traçados que eu estava mostrando ali para vocês. Bom, olha aqui, eu falei e tinha aqui. Quanto à posição relativa, uma reta pode ser paralela, coincidente e concorrentes. Essa primeira é o quê? Essa aqui. Paralelas. Paralelas. Aqui. Coincidentes.
Coincidentes. Por que que é uma reta coincidente? Eu estou Coincide uma com a enxergando outra? isso, elas estão sobrepostas uma na outra. Sobrepostas. Matematicamente, eu posso fazer isso. Para desenhar uma peça, por exemplo, eu posso? Não, né? Eu não posso botar um desenho em cima do outro e querer que vocês leiam ele como eu imaginei. Isso aqui é uma coincidência. Este é o símbolo. Estão vendo? O símbolo de igual teria só esses dois tracejados aqui, né? Sim. Coincidente significa que elas não são iguais, elas são distintas, porém passam no mesmo plano, na mesma posição relativa. Tá? E essa aqui? Correntes. Concorrentes. Por quê? Concorrentes. Não está me interessando a angulatura dela. Notem, não foi observado isso no desenho. Está se observando apenas que aqui a gente consegue ter, então, as retas, né? Simplesmente se cruzando uma com a outra, concorrendo uma com a outra. Bom, amanhã a gente continua, então. Deixa eu verificar aqui. Eu vou ver se amanhã eu já trago uns exercícios, eu acho. Vamos deixar esse assunto para amanhã, tá bom? Ok? Ok. Ok.